Ich bin ein Berliner. I have a dream. Tudo pela nação, nada contra a nação. Na madrugada do dia 25 de abril, o movimento das Forças Armadas estabeleceu o controle da situação política em todo o país. The United States military has begun strikes against Al-Qaeda terrorist training camps in Afghanistan. Human rights are women's rights, and women's rights are human rights. People matter, freedom matters, peace matters, Ukraine matters. Olá, bem-vindos ao A História Repete-se, o novo podcast semanal do Expresso, da autoria do Henrique Monteiro, que está aqui connosco. Olá, Henrique. Como estás? Como estão? E minha, Lourenço Pereira Coutinho. Este é um podcast sobre história, mas de forma nenhuma pretende ser uma aula, nem sequer uma palestra. É sobretudo um espaço onde dois amigos que gostam de história falam sobre o passado e eventualmente sobre as pontes com o presente e, se é que as há, as lições que podemos aproveitar para o futuro. Cada um destes episódios terá um tema central, tema que pode andar à roda de um personagem ou de um acontecimento, nós vamos escolhendo ao correr do tempo. Depois do Henrique e eu acertarmos o tema, que dará aço também a uma boa conversa, partiremos em busca das nossas notas sobre este, se as tivermos, ou então, caso elas não existam, vamos pôr mãos à obra e trataremos de pesquisar e refletir sobre o mesmo. O programa será, pois, um diálogo em volta de um tema. Um diálogo em que esperamos surpreender o outro e, ainda melhor, se o conseguirmos, os nossos ouvintes. Ainda um diálogo que partirá de um tema, mas que nos pode levar a muitos outros. É que são assim as boas conversas. Vamos procurar, prometemos, não perder de vista os nossos personagens e acontecimentos, mas de forma alguma vamos pôr de lado a saudável indisciplina, que penso que ambos teremos, que resulta da inspiração que conduz ao improviso. Este podcast tem o patrocínio de Germano de Sousa, o Laboratório de Portugal. Mais que na força das armas, na coesa e firme unidade nacional, no profundo e vivo amor à terra portuguesa, naqueles altos exemplos, valores da nossa história, ideais da nossa civilização, que as armas não matam e o fogo não pode destruir. Viva Portugal! Os atuais meios de comunicação permitem conversar diretamente com as pessoas, sem formalismo, sem solenidades, sempre que seja julgado oportuno ou necessário. E é essa conversa em família que vou tentar estabelecer de vez em quando através da rádio e da televisão. Julgam que posso abandonar esta gente que tão eloquentemente mostrou-se ser portuguesa e querer continuar a sê-lo? Não. Enquanto ocupar este lugar, não deixarei de os ter presentes aos portugueses do ultramar, no pensamento e no coração. Passamos ao tema de hoje. Como o nosso podcast irá para o ar na altura em que se assinalam os 50 anos do Expresso, vamos falar sobre esse tempo, sobre janeiro de 1973, que é um tempo que a mim em particular também me diz alguma coisa, porque eu nasci a 11 de janeiro de 73, portanto faço 50 anos, mais ou menos na mesma altura do Expresso, e por isso não poderei falar sobre os acontecimentos do ano, mas para isso também temos aqui a ajuda do Henrique, a quem eu passo a bola, começando por te perguntar onde estavas em janeiro de 1973. É uma pergunta difícil, porque eu era muito jovem. Não, estou a brincar. Eu tinha 17 anos e estava, salvo erro, no 7º ano de liceu. Penso que era isso. Portanto, andava ali pelo Colégio Moderno, a fugir do Capitão Maltês. Havia meetings contra a guerra colonial e contra a ida dos soldados para as colónias, porque ainda existiam as colónias, todas, menos a Índia, que tinha sido oficialmente já integrada na Índia, embora Portugal não o reconhecesse. Como é que era esse tempo? Era um tempo de censura, era um tempo cinzento, era um tempo bruto, era um tempo que caía sobre os jovens, sobretudo, mas sobre as pessoas todas, com uma repressão que não se pode dizer que fosse um terror, um estado de terror,
mas que era um Estado omnipotente, mais omnipotente do que é hoje, podem crer. Um Estado que não nos permitia coisas tão simples como esta, jogar à bola nos jardins. Era proibido pisar a relva. Eram as coisas mais idiotas do mundo, eram proibidas. Havia uma licença para se ter isqueiro. As pessoas hoje não acreditam, mas quem acendesse um cigarro com isqueiro, e na altura as pessoas fumavam muito, quem acendesse um cigarro com isqueiro tinha que mostrar ao oficial, enfim, de segurança, ou polícia, ou quem fosse, a autoridade, a licença que lhe permitia usar o isqueiro. Eu acho que esta é das imagens mais simultaneamente trágico e cómicas do regime de então. E o Expresso surgiu no dia 6 de janeiro, como se sabe, surgiu com 3 figuras em que só uma é que não era conhecida, e eventualmente hoje será muito conhecida, que era Marcelo Rebelo de Sousa, mas na altura ninguém sabia propriamente quem ele era, e depois com Francisco Balsemão, que já era conhecido, até porque tinha feito parte da ala liberal na Assembleia Nacional, que era como se chamava o Parlamento na altura, tinha feito parte da ala liberal, demitindo-se depois, mais tarde, na sequência de uma lei de imprensa, de liberdade de imprensa, que fez com Sá Carneiro. E o terceiro elemento era Augusto Carvalho, que era um jornalista já bem conhecido e que vinha já com vasta experiência de outros jornais. E quando saiu foi uma lufada de ar fresco. Não só nos conteúdos, embora já houvesse jornais cujos conteúdos eram contra o regime, nomeadamente a República, desde logo, que era controlada, digamos, por personalidades ligadas ao que seria depois do Partido Socialista, que Raul Rego era o diretor, e, de certo modo, o Diário de Lisboa, que era também um vespertino, eram os dois vespertinos. Para quem não sabe, nesta altura vendiam-se matutinos, que eram jornais de manhã, e vespertinos, que eram jornais à tarde. E o que é mais engraçado é que qualquer um deles vendia imenso, para os termos de agora. E era assim, era um tempo muito diferente, muito estranho. Em todo o caso, este era um tempo diferente do anterior a 68, antes de Oliveira Salazar ter caído da cadeira. A grande questão sobre o marcelismo é exatamente o que é que pretendeu Marcelo Caetano. Marcelo Caetano, que foi apontado presidente do Conselho depois de várias consultas de Américo Tomás, que teve um percurso no regime que oscilou entre uma grande influência e um certo afastamento, até pela própria forma como Salazar geria estes putativos delfins, entre eles Pedro Teotónio Pereira, até um próprio Franco Nogueira, que foi falado para poder ser apontado pelo presidente Américo Tomás para presidente do Conselho. E o que é que de facto pretendia Marcelo Caetano? Porque Marcelo Caetano deu alguns sinais ao longo do seu vasto percurso no Estado Novo de ter um pensamento próprio e diferente de Salazar. Desde logo porque em 68 ele pensou, ou havia indícios que ele pensava até na possibilidade de uma evolução para uma situação de federalismo, do federalismo com que na altura se chamava províncias do ultramar. E até de uma tentativa, e isso marca logo uma diferença clara para Salazar, que tinha aquela ideia dogmática do Portugal domina Timor. Exatamente. É muito interessante. Multirracial. Que hoje se usa também. Domínio Timor. Mas há aqui uma nuance que é muito interessante em Marcelo Caetano, que é justamente quando ele apresenta a necessidade de manter a guerra em África, como forma até de proteger os portugueses que estavam no ultramar. E menos com aquela ideia dogmática de Salazar de manter uma presença que era uma presença daquela ideia que nós sabemos que é fantasiosa, do Portugal de 5 séculos de permanência em Angola e Moçambique. Só para... O meu trabalho de licenciatura, é um pequeno livrinho que se chama Do Ultimato à República, incidiu sobre o tempo em que nós estruturámos o nosso espaço em África. E como nós sabemos, este espaço em África foi estruturado no último quartel do século XIX. Depois da Conferência de Berlim. Depois da Conferência de Berlim.
com a necessidade de ocupação efetiva. Portanto, no fundo, nós, na década de 60, tínhamos cerca de 3 gerações, no máximo, nem tanto, em África, sobretudo a última geração, que vai para lá nos anos 40 e nos anos 50. Portanto, uma das coisas interessantes que podíamos falar hoje é exatamente não só do que é que Marcelo Caetano deveria ter feito e não fez, como daquilo que ele em 68 estava disposto a fazer. Pois, Lourenço, se conseguirmos, porque eu acho um pouco misterioso, também não me lembro exatamente, repara que em 68, quando o Salazar cai da cadeira, não é? No caso de ele ter caído da cadeira, porque também há teses que dizem que ele não caiu da cadeira, mas quando que era então o Presidente do Conselho, António de Oliveira Salazar, cai da cadeira e depois fica uns tempos a dizer-lhe ainda que ele ainda é Presidente do Conselho, ou seja, Primeiro-Ministro, mas já ele não morre, é... Ele morre sem saber ele que não morre sem saber que foi substituído, provavelmente. E entra Marcelo Caetano. Marcelo Caetano tinha, como tu disseste, um percurso estranho. Marcelo Caetano tinha sido o Comissário-Geral da Mocidade Portuguesa, que era uma cópia da juventude mussolinista e da juventude nazi, não é? Que era uma coisa de doutrinação, enfim, ultranacionalista da juventude. Mas, por outro lado, depois, ele também é um grande administrativista e é licenciado em Direito, aliás, como o Salazar era, mas só que o Salazar em Coimbra e o Marcelo Caetano já em Lisboa, e ele tinha, de facto, um pensamento próprio. Mas esse pensamento, quando ele chega ao poder, parece esboroar-se. Quer dizer, ele chega a nomear, a tirar do governo alguns ministros muito de direita, o caso José Hermano de Saraiva na educação, por exemplo, no meio alguns tecnocratas que até mais tarde foram para o Partido Socialista, o caso de Joaquim Silva Pinto ou de Veiga Simão, que fizeram parte do governo de Marcelo, e portanto, quer dizer, ele dá ali sinais contraditórios no início. Convida pessoas que não são manifestamente favoráveis ao regime para as listas, que mais tarde constituem, em 69, que mais tarde constituem a ala liberal, e portanto ele faz uma série destas coisas. Mas, na verdade, a defesa do chamado ultramar ou das províncias ultramarinas, também, como tu disseste bem, era uma paródia, porque aquilo, de facto, nós só tínhamos colonizado o litoral e parte do litoral. Aliás, histórias magníficas. O Essa de Queiroz refere-se sempre a Angola, às pessoas de Angola, como a ilustre sociedade angolana, porque eram todos ladrões deportados, e os salvos ciganos que o Dom João IV deportou para Angola porque não se queriam integrar no exército português para lutar contra a Espanha. E, portanto, aquilo era uma amálgama de pessoas, muitas delas indesejáveis, digamos, no território continental, e que foi para lá. Só a partir da obrigação de, digamos, colonizarmos ou ocuparmos o território, e já depois da tragédia, entre aspas, do ultimato e da perda do célebre mapa cor-de-rosa que ligaria a Angola a Moçambique, como potência portuguesa, só depois disso é que começam movimentos de migração mais ou menos organizados para lá. E, portanto, as pessoas que lá estavam eram pessoas relativamente recentes, sobretudo a Nova Lisboa, que era hoje o Huambo, que é a segunda maior cidade de Angola, ou era a segunda maior cidade de Angola, foi construída de raiz por Norton de Matos, quando ele era ministro da Primeira República. Lourenço Marques, que se torna Maputo e que é a capital de Moçambique, resulta da questão de Laguna Bay, não é? É de 1881. É de 1881. É muito recente em termos históricos. O mediador era o presidente francês Mac Mahon, razão pela qual há uma cerveja em Moçambique chamada Mac Mahon, que eles não sabem quem é. Eu voltando aqui ao Marcelo, eu acho que o principal drama do Marcelo, no Marcelo Caetano, quando estamos aqui a falar em Marcelo, é sempre nós hoje temos o Marcelo, para nós é o professor Marcelo, mas ele também era professor Marcelo, mas era o professor Marcelo Caetano. Era Marcelo Alves Caetano, mas o principal drama dele é que ele foi verdadeiramente presidente do Conselho. Ou seja, ele era um presidente do Conselho que tinha que coexistir com outras forças. Nós estávamos habituados a um presidente do Conselho, no tempo anterior, que congregou em si todo o poder, não é? Concentrou todo o poder. E que não fazia Conselho. E que não fazia... Ele reunia pessoalmente com cada ministro, não é? Como fazia o czar das Rússias, o autocrata das Rússias, fazia exatamente a mesma coisa. Mas ao concentrar todo o poder, podia jogar daquela forma habilidosa, como fez durante muito tempo,
substituindo, por exemplo, nas remodelações de 55, de 58, sobretudo na de 58, após a eleição de Américo Tomás e após a campanha eleitoral de Humberto Delgado, em que substitui Pedro Teutónio Pereira por Marcelo Caetano, ou tira Marcelo Caetano e põe Pedro Teutónio Pereira, e substitui o Coronel Santos Costa na guerra pelo General Botelho Muniz, portanto gerindo todas estas diferenças dentro do regime. Mas Marcelo Caetano foi verdadeiramente um presidente do Conselho, e o que é que eu quero dizer com isto? É que ele tinha que coexistir com um Presidente da República que foi uma figura apagada entre 58 e 68, durante os 10 anos em que Salazar foi Presidente do Conselho, e que passou a ter força. Passou a ter força porque foi ele que nomeou Marcelo Caetano, depois de uma série de consultas, com a possibilidade inclusive de chamar outros nomes. Falava-se, por exemplo, em Franco Nogueira, de uma aula mais radical, e nomeia-o, mas ao nomeá-lo, prende-o também à manutenção da guerra em África. E é aí também e Vasco Polido Valente, no livro Desventuras da Razão, explica muito bem que reside o principal drama de Marcelo Caetano, porque era impossível dar espaço aos liberais, sendo que os liberais queriam uma aproximação à Europa, e uma aproximação à Europa não podia ser feita com o anacronismo de mantermos a situação que mantínhamos em África, e ele estava preso não a um juramento, mas a um compromisso de manter uma guerra em África, neste caso já não justificada com aquela ideia dogmática de ser um império uno domínio a Timor, mas sim com algo que se entende de não o fazer de forma abrupta para não prejudicar as populações africanas. Portanto, isto tem mais lógica. Sim, mas eu acho que ele tem, além disso, tem um problema de consciência terrível, que é: ele era um formalista, mesmo, de todos os pontos de vista. Ele tenta modernizar-se um bocadinho, inaugura as conversas em família, ia à televisão explicar a política do governo. Uma coisa, mas isso é paternalista, isso também tem ali um lado paternalista. Mas foi o primeiro comentador político, digamos, também um ano passado dos comentadores políticos. Ele ia à televisão, queria dar esse lado moderno, mas por outro lado, ele não tem uma base legal, porque a Constituição de 33 não lhe dá, e as eleições de 69, são ganhas pela União Nacional, embora houvesse listas de oposição, havia pelo menos a CDE, a CEUD, uns monárquicos independentes, mas da oposição. Sim. E depois as eleições de 73, que já são depois do Expresso Nascer, curiosamente, em novembro de 73, já ninguém concorre contra o sucedâneo da União Nacional, que é a Ação Nacional Popular, porque já sabe que vai haver uma chapelada. Deixem-me dar este dado, havia 2 milhões de eleitores em Portugal e votou 1 milhão. Se a gente hoje pensar que quando votam 5 milhões, nós achamos que a maior parte do país não vota, imagina naquela altura, embora fôssemos um pouco menos do que hoje, a população tem-se mantido mais ou menos estável. Mas ninguém votava porque ninguém podia votar, era uma coisa censitária, não era normal. E portanto ele não tem, e ele está convencido, como está toda a gente, que em Portugal, fora do regime, com organização e capacidade de tomar o poder, só ao Partido Comunista. Pois, que foi a grande falácia da época, a grande ilusão. Foi a grande ilusão da época, e foi isso que fez com que os esforços que Kennedy tinha feito no início dos anos 60 para Portugal descolonizar, aliás, à imagem e semelhança do que fizeram os outros países europeus, acabou por nunca acontecer, não é? E chega-se ao 25 de Abril. Eu faço parte de uma família em que eram todos ligados ao Soares, ao Mário Soares e ao Partido Socialista, e lembro-me perfeitamente do meu pai dizer que o Partido Comunista era uma coisa enorme e que eles eram meia dúzia. Só em 75 é que eles têm a noção. É que todos ficaram surpreendidos com isso. Que o Partido Comunista tinha 12%, enquanto eles tinham 30 e tal, e o PPD na altura 20 e tal, portanto que era muito mais que o Partido Comunista. E eu acho que essa falta de alternativa e a desilusão também que ele provoca naquelas pessoas que manifestamente nunca foram comunistas, mas que nunca estiveram com o regime, estamos a falar de Sá Carneiro, Balsemão, Miller Guerra, Pinto Leite, por aí fora, portanto a chamada ala liberal, a desilusão que a ala liberal tem em ver que no Parlamento não está ninguém, ou não está praticamente ninguém, disposto a abrir um bocadinho o regime em coisas como, já não digo
a federação ou o abandono ou a descolonização, mas em coisas como a liberdade de expressão, o fim da polícia política, das detenções sem mandato. Não há ninguém. Não é? O fim das prisões sem julgamento. Não há ninguém. Quer dizer, há aqueles homens, aqueles ilustres membros da ala liberal que querem terminar com isso, e o Expresso, quando nasce, em boa verdade, nasce pela mão de um desses membros da ala liberal, que é Francisco Balsemão, e curiosamente no Expresso colaboravam uma série de ex-deputados da ala liberal, desde logo o Francisco Sá Carneiro, o Mota Amaral, que assinava com o pseudónimo de João Botelho, ou José Botelho, ou qualquer coisa deste estilo, que era o correspondente nos Açores, e vários outros. E, portanto, eles tentam continuar pela via, digamos, da agitprop do jornalismo, aquilo que não conseguiram fazer no Parlamento. Voltando ao Marcelo Caetano, eu acho que o principal drama dele foi exatamente o drama de quem fica sempre a meio caminho. Porque, de facto, a ideia dele nunca foi manter as coisas exatamente como no tempo de Salazar. Aliás, porque isso era impossível. Ele próprio é o primeiro a reconhecê-lo quando faz aquele primeiro discurso de habituem-se a um outro estilo no fundo ele diz isto por outras palavras, mas habituem-se a um outro estilo de liderança. Mas ele também não era um democrata. Ele nunca foi um democrata, nunca acreditou na democracia. E os seus escritos, aliás, no seu estilo muito formal, no seu registro muito formal, de constitucionalista, de direito administrativo, mostra isso mesmo. Ele tem uma expressão engraçada que eu até retive, que ele tencionava construir ou evoluir ou caminhar para um regime onde coubessem todos os portugueses de boa vontade. Onde é que nós já vamos falar disto? Isso era do Congresso do Partido Comunista também. Do 5º Congresso do Partido Comunista. Acaba por... E o ficar ali a meio caminho entre o não contentar uns e o não contentar a outros, e sobretudo perder aquela base de apoio, que foi uma base de apoio que inexplicavelmente Salazar conseguiu congregar. Porque haveremos de ter outro programa com certeza para falarmos de como Salazar foi capaz de concentrar o poder, não é? Naquele caminho de Ministro das Finanças, a habilidade que ele teve para o fazer. Marcelo Caetano não o teve. E eu dá-me a ideia que até não o teve porque, até pelo seu pudor e pela sua ética. Eu quando estou a dizer isto... Não, é que ele não é democrata, mas ele também não é exatamente a figura do ditador. Não é. Ele é a figura de que quer ser o pai da nação. Ele é paternal. Eu não diria que ele é paternalista, mas ele gosta dessa figura paternal. Aliás, as conversas em família são muito naquele tom. Mas é de facto um político que, obviamente, nós depois vemos a posteriori, e claro que numa visão mais apaixonada e mais emotiva podemos identificá-lo como a última figura do regime anterior. Mas ele é uma personalidade até complexa e que e que me suscita alguma simpatia. Até pela forma como procurou, vendo-se também maniatado, até não só pelas suas convicções, como porque tudo o que estava à volta, não é? Como porque tu ainda não eras nascido. Como porque eu ainda não era nascido. Como porque eu não era nascido. Eu, quando estou aqui a dizer simpatia, obviamente eu não estou aqui a falar no regime. Estou aqui a falar numa pessoa que teve o propósito e que até se regia por algum compromisso ético, que é uma coisa que eu acho que, como uma intervenção cívica, deve ser de enaltecer. Independentemente de nós questionarmos ou não as suas ideias e as suas opiniões. E isso, quer dizer, eu só estou a reagir um bocadinho, porque eu em dezembro de 73 fui detido na Faculdade de Medicina durante um meeting anticolonial e, portanto, quer dizer, o Marcelo Caetano nunca esteve na lista dos meus ídolos, quer dizer, nunca entrou nas coisas. Henrique, deixa-me só abrir aqui um parênteses. Ídolo, claro, ele não só não é o meu ídolo, mas eu também não estou aqui a fazer a advocacia de defesa dele, mas gostava só de lembrar que em 62, quando foi da greve académica, em que participaram entre outros Jorge Sampaio, ele era reitor e ele demite-se. Sim. Aliás, em protesto contra a interferência na autonomia, a entrada da polícia. Sim, mas quando ele era primeiro-ministro, a polícia entrou, que eram os salvos gorilas, quer dizer, lá está a parte contraditória toda dele, não é? E depois o regime era constituído. Eu tenho aqui, que é muito engraçado, uma vez o Mota Amaral no Parlamento fala quer dizer, que se tem que resolver o problema colonial. E um deputado, que era bem conhecido, da extremista, de direita, apoiante do regime, diz: Vossa Excelência refere-se à formação de novos países. E o Mota Amaral responde: foi exatamente o que eu disse.
E o Casal Ribeiro diz: ai, senhor deputado, como está? E o Mota Amaral responde: estou bem, muito obrigado. E eram estas discussões, quer dizer, dão bem a ideia do fosso que já existia. É que isto é dentro da Assembleia Nacional, não é? Com a ala liberal e o fosso que já existia entre uma ala radical que não permitia que se tocasse com um cabelo das colónias e uma ala que acha completamente anacrónico, como é óbvio, Portugal ser o único país da Europa que tem colónias em África. Claro, é a diferença entre o dogmatismo, aquele dogmatismo dos anos 30, e depois esta visão. Aliás, só no campo formal, nós em 72 temos a Lei Orgânica do Ultramar, que é aprovada, que passa Angola e Moçambique, de uma forma cosmética, à categoria de Estados, não é? Exatamente. Não à categoria de países, porque não era de forma nenhuma a ideia, mas à categoria de Estados. Aliás, também se fala muito na ideia do Marcelo Caetano em tentar uma negociação e tentar resolver o problema angolano para depois poder faseadamente evoluir para uma outra situação em Moçambique e na Guiné. E isto de facto não é percebido nem só pelos dogmáticos, não é? Que não aceitavam que se mexesse nesta ideia do Portugal Uno, como também não é percebido por aqueles que acham que entrar na Europa e aproximar da Europa seria incompatível. Mas, Lourenço, a minha geração movimenta-se toda, por isso é que ela foi quase toda foi esquerdista, não é? Porque não gostava do Partido Comunista pelo dogmatismo que o Partido Comunista sempre representou, e portanto ia mais para o maoísmo, que não sabia bem o que era, mas que não interessa, que andava por lá, porque a ideia central era acabar com a guerra colonial. E essa ideia central, e a guerra colonial em boa parte foi perdida na retaguarda, não é? Aqui em Portugal. Porque ela, foi politicamente. Exatamente, ela militarmente só estava em causa na Guiné, que já tinha até decretado a independência em 73. Mas a minha geração era uma geração que não queria ir para a guerra. Só. Quer dizer, não queria lutar por uma coisa que nem sequer percebia porque é que tinha que existir. Claro. E isso aí, claro, que depois tem influências que havemos de falar também. Claro, e na questão central que depois foi entre os capitães do quadro e os oficiais milicianos, claro, e daquelas leis tudo começa exatamente por uma questão. Mas voltando ao Expresso, portanto, o Expresso era um jornal que dava muito trabalho à censura. Não era o único, mas dava muito trabalho à censura porque escrevia sobre estas coisas. Há, por exemplo, um artigo do Mário Soares antes do 25 de Abril, claro, que é todo censurado do princípio ao fim, quer dizer, não são 2 parágrafos ou 4 ideias, não, é todo riscado, e muitos editoriais e crónicas e artigos de opinião. Henrique, tu sabias que nessa altura tinha que haver uma receita culinária para quando tiravam esse artigo e ficava um espaço em branco para pôr lá? Eles não deixavam, porque houve uma altura em que a tática era deixar o espaço em branco, para as pessoas perceberem que tinha sido... Mas isso, o Expresso já ainda não existia nessa altura. Depois eles começaram a obrigar a coisa, aquele espaço. Podia ser uma receita culinária, uma notícia qualquer internacional, daquelas que... Inócuas. Inócuas, ou que não veio muito ao caso. Mas a verdade é que aqui no Expresso havia uma pessoa que barrava com o Coronel Mário Soares. O Mário Soares, curiosamente, era o nome do chefe da censura antes do 25 de Abril também. E havia uma pessoa que era especialista em barrar com os coronéis da censura, como se lhe chamavam, não é? Aos censores, que era o Marcelo Rebelo de Sousa. E eu acho que é difícil hoje imaginá-lo a barrar com censores, mas a verdade é que ele o fez. E ele acho que punha algum vigor nisso, o próprio Francisco Alcebol diz nas memórias, salvo erro, e esse, quer dizer, no fundo, esse espartilho que a imprensa sofria era o espartilho que todos os portugueses com alguma consciência política, não estou a dizer todos, mas todos os portugueses com alguma consciência política, fossem eles mais à direita ou mais à esquerda, sentiam. Eu gostava só de voltar um bocadinho atrás e olharmos para todo este tempo de uma forma abrangente e falar aqui em 3 datas-chave, ou em 3 momentos-chave, até anteriores a Marcelo Caetano. 58? Sim. 58, a quando, mesmo antes da campanha do Humberto Delgado, quando Salazar diz de uma forma irónica a Craveiro Lopes que a União Nacional não apoiará a sua recandidatura à presidência da República.
onde se perdeu uma oportunidade. E Craveiro Lopes, como sabemos, e daí voltarmos a Marcelo Caetano, Craveiro Lopes e Marcelo Caetano estavam bastante alinhados até em algo que se adivinhava, que era o problema que teríamos em África a partir de 1961. Portanto, 58 é um ano crucial, com a não recandidatura de Craveiro Lopes, que poderia ou não, e estamos aqui a especular, evoluir para a possibilidade ou do Marcelo Caetano na presidência do Conselho, que teriam tempo nessa altura para olhar para o problema africano de uma forma diferente. E o ano de 61, quando se dá o golpe do Botelho Muniz, a Abrilada antes da Abrilada, a Abrilada de 1961, em que se procura também, e o golpe é um pouco incerto, e quais os objetivos do golpe, mas procurar e forçar a demissão do Presidente do Conselho, e o Presidente Américo Tomás tem uma intervenção clara em favor da manutenção de Salazar. Porque eu até penso outra coisa. Quando aquele célebre discurso, depois, quando Salazar vem à televisão falar agora e em força para Angola, que se não tivesse existido esta abrilada, o discurso não tinha dramatizado tanto a situação. Ou seja, o discurso foi também, na altura, uma reação à abrilada e procurando até passar um pano sobre tudo aquilo e dramatizar a situação do que estava a passar. Eu nessa altura estou como tu no Nascimento do Expresso. Era nascido, mas era muito pouco mas nascido. Não conto. Mas era muito pouco nascido ainda. E depois há aqui também um outro momento significativo, que é exatamente quando Kennedy assume a presidência dos Estados Unidos, e em que a política americana em relação a Portugal muda radicalmente. E poderia ter-se aproveitado essa altura até para conseguirmos enquadrar de uma outra forma o que se passaria. Mas lá está. O problema central é que a visão e a abordagem nessa altura da questão africana era uma abordagem dogmática. Portanto, no fundo, desmontando essa abordagem dogmática, todo o alicerce que fundamentava o Estado Novo seria desmontado. E é por isso que eu acho que Salazar persiste naquela ideia sem qualquer abertura. E Marcelo veio de uma forma diferente. Marcelo Caetano já tem maior, apesar de obviamente ser um formalista, já tem maior plasticidade na forma até como encara o Estado. Em Portugal tinha um crescimento económico notável. Na década de 70, na década de 60, o choque do petróleo. Até 73, o choque petrolífero, 72, 73. E tinha entrado na EFTA, que não era exatamente uma alternativa à CEE, mas... Era um membro observador ou associado também da CEE, tinha um estatuto... Sim, tinha uma coisa qualquer, estatuto mas vago. Era da EFTA, como a Noruega e outros países que mais tarde entraram para... A Noruega nunca entrou, mas os outros entraram. É próprio o Reino Unido, entra em 73, e depois mais tarde a Finlândia, e a Suécia, e a Dinamarca, e por aí fora. Portanto, ele tinha uma ideia... Quer dizer, o próprio Marcelo apoiava muito isto, falava muito da EFTA. Quer dizer, ele tinha uma ideia que era necessário um espaço também na Europa. Mas nos últimos momentos do Marcelo, a luta dentro do regime estava entre sermos uma potência colonial ou integrarmos na Europa. E as duas alternativas eram inconciliáveis. Porque a Europa nunca nos aceitaria com colónias. Com colónias daquela dimensão, porque a França ainda tem a Guiana... Era no fundo um bocadinho uma tentativa de quadratura do círculo, que conseguir uma integração e uma aproximação económica sem um alinhamento político. Claro, sendo que na altura também já se gastava mais com a guerra do que aquilo, enfim, do que o rendimento que as colónias davam ao continente. Portanto, a guerra torna-se também um mau negócio. E isso leva a que muitos tecnocratas, ou aqueles considerados tecnocratas, passem a olhar para a guerra com outros olhos, não só com os olhos, digamos, direitos humanos, direito à independência, que são, enfim, ideológicos ou dessa ordem, mas com olhos de tecnocrata, a dizer, a gente está a gastar dinheiro com isto. Estamos a exaurir o país de pessoas e de bens. E objetivamente, quem olhasse dessa forma, ou de uma forma objetiva para o que estava a passar, era um impasse eterno. Porque não só a guerra estava relativamente controlada, exceto a Guiné, como também nunca poderia ser ganha mesmo militarmente. Porque a guerra de guerrilha, por definição, não se ganha. Não se ganha, é uma guerra de baixa tecnologia, não é? E que não se ganha. Isso e mesmo com alta tecnologia, temos agora a Ucrânia, sim, exatamente. Também que não é fácil. Não é? Exatamente. Por definição, desde que a guerrilha apareceu no tempo ainda napoleónico, que uma guerra de guerrilha nunca se ganhou.
E no fundo foi isso que não só os tecnocratas, como os próprios que estavam no terreno, os capitães, viram. Exatamente. O próprio Marcelo Caetano, eu acredito que soubesse isso, só que ele estava de mãos e pés atados na altura, exatamente preso até no seu formalismo, num certo dever de consciência de não abandonar precipitadamente e muito condicionado, não só pelo poder militar, que ele não conseguia controlar, como também por aulas e movimentos e sensibilidades dentro do regime que ele não conseguia congregar, como Salazar fez. Mas eu acho também que o novo regime português, não no tempo do PREC, mas logo a seguir, foi bastante generoso com Marcelo e com Tomás, com o Américo Tomás, porque eles foram exilados, não é? Foram para o Brasil, mas depois as coisas foram... O Marcelo ficou sempre muito... amargurado, mas o Américo Tomás voltou a Portugal já depois do 25 de Abril. E depois, como Portugal também é muito pequenino, o Marcelo Caetano era cunhado do primeiro presidente da Assembleia Constituinte, que era o professor Henrique de Barros. E portanto, quer dizer, no fundo, o meu avô diz isto muitas vezes: o regime são 10 famílias e a oposição são 20. Quer dizer, e era um bocado isto. Quer dizer, Portugal é um país pequeno e foi um país que, como o Marcelo Rebelo de Sousa, que era filho do ministro Claro. Aliás, nós temos uma longa tradição de não aprisionar as figuras centrais dos regimes anteriores. Eu começaria por relembrar Dom Miguel, sim, que no fim da Guerra Civil... O Dom Manuel, a mesma coisa, que parte tranquilamente para o exílio em Gibraltar. O Afonso Costa, que era o Afonso Costa autoexilou-se. Esse não sim. foi obrigado a exilar, ele próprio amua e autoexilou-se. Também não deram uns tiros em casa e tal. Ele também não... Sim, ele ficou muito indignado porque ele nem sequer estava cá em 1917 e depois nunca mais voltou. Mas o Marcelo Caetano, o que é muito curioso... entrega o poder ao general Spínola, para o poder, o célebre frase, para o poder não querer navar, e vai tranquilamente e sai tranquilamente. Ninguém o aprisiona, nem lhe faz um julgamento político. Ele não sai tranquilamente. Ele tranquilamente, sai dentro de uma forma... Chaimite, para o aeroporto, depois vai para a Madeira e da Madeira para o Brasil. Tranquilamente, de uma forma literária, mas quer dizer, certo. Ninguém o aprisionou, nem disseste este senhor vai ser julgado pelas suas... Portanto, a nossa tradição de deixarmos as peças fundamentais do anterior regime partirem tranquilamente ou pacificamente. O Dom Carlos é a exceção. E o Sidónio. O Carlos e o Sidónio são claramente a exceção. Ficamos agora no fim deste programa, talvez com uma conclusão do que falámos aqui, talvez de uma lição, se é que a história nos dá lições deste tempo. Eu antes de começar a conversa tinha uma lição ótima, mas agora, depois desta conversa, confesso que a única coisa que me ocorre é dizer o seguinte: é uma frase de Ortega y Gasset que é sempre muito mal citada, que é: o homem é ele e a sua circunstância. Isto aplicar-se-ia muito bem a Marcelo, mas a segunda parte da frase não se aplica, que é: e se não mudar a circunstância, jamais se mudará a ele. Que foi o que faltou a Marcelo, foi mudar a sua circunstância. Ficou a meio caminho, como tu disseste. Nós acabaríamos hoje com 2 sugestões, um livro e uma exposição. Sugestão, e como estivemos aqui a falar sobretudo sobre 1973 e este tempo do marcelismo, um livro que eu também citei aqui durante a nossa conversa, As Desventuras da Razão, de Vasco Polido Valente, que é uma excelente análise, eu considero uma excelente análise sobre este tempo e sobre o próprio Marcelo Caetano e os seus conflitos quando do exercício da presidência do Conselho. E depois, noutro registro, uma exposição, e andando agora para trás 3 milénios, indo ao tempo do Antigo Egito e dos faraós superstars na Gulbenkian. Vemo-nos na próxima semana. Eu ia dizer que pode ser que para a semana a gente fale dos faraós também, mas sobre alguma coisa da história que se repete, não é? No tempo dos faraós também havia... já muita intriga política. Muita intriga política. Aliás, foram milénios de intriga política. Exatamente. Então, para a semana vamos viajar para outro tempo e outro espaço. Até para a semana. Adeus, até para a semana.